Notícias comentadas do mês de setembro. E apesar de no geral as coisas andarem sempre mornas em relação a notícias no mercado de quadrinhos, notícias lá de fora também dos Estados Unidos, até que esse mês teve algumas coisas interessantes para falar. Então, sem demora, vamos às notícias. Esse começo de mês foi quando aconteceu o retorno da coleção da Espada Selvagem de Conan. Essa coleção ela foi colocada pela Salvat em agosto de 2017 para a fase de teste. Ela foi aprovada e a Salvat chegou a colocar as assinaturas prontas para começar a serem feitas, sendo que desse ponto em diante as coisas começaram a dar para trás e as negociações com os direitos do personagem, já que todo mundo sabe, eles acabaram retornando para a Marvel. Eles acabaram gerando um tipo de adiamento e o pessoal ficou desconfiado até que essa coleção havia sido cancelada. Mas agora a Panini, num anúncio de uma parceria junto com a Salvat, ela trouxe a coleção de volta e no mesmo esquema de antes, com o mesmo padrão que já havia sido feito nos volumes que foram colocados em teste. A coleção vai ter 75 volumes e vai ter roteiros de Roy Thomas, John Buscema e vários outros artistas, incluindo Gil Kane, Barry Windsor Smith, Alfredo Alcala, Ernie Chan, entre outros. Essa coleção vai publicar as histórias clássicas do começo da década de 70. O primeiro volume vai ser R$ 9,90 como de costume, o segundo R$ 29,90 e os últimos volumes que a Salvat publicou chegou na faixa de R$ 44,90, se eu bem me lembro, e possivelmente agora eu acho que ele pode ficar nessa faixa ou até atingir o valor de R$ 50, mas eu não consegui confirmar ainda o valor. E além dessa coleção em parceria com a Salvat, a Panini trouxe o título Conan o Bárbaro e a nova versão da revista Espada Selvagem de Conan, que eu já havia comentado em vídeos anteriores. Atualmente no site da Panini a coleção já está em assinatura, sendo que eles colocaram o valor de R$ 3.682,50 para a coleção completa e mostraram um desconto abaixo de R$ 3.314,25 para quem fizer a assinatura. Quer dizer, vai haver um desconto. E eu tentei calcular o valor unitário de cada volume, e para que ele chegasse nesse valor de 3.682, eu acho que o valor da revista deveria estar acima de R$ 50 cada volume, o que eu achei estranho, mas mesmo com esse desconto o valor fica muito alto, fica absurdo. E outro problema que agrava a situação para quem quer colecionar de verdade é que o foco dessa coleção são os roteiros do Roy Thomas, muitos deles baseados em contos do Robert Howard, que é o que dá a qualidade real da história, sendo que também tem roteiros ali próprios do Roy Thomas, mas a fase boa de verdade da revista é essa. E depois ali na coleção original da Espada Selvagem de Conan, ainda pela Abril, a partir do número 60 e poucos, o Roy Thomas ele começa a ter uma periodicidade mais baixa, não tem tantas histórias dele assim, e o pessoal diz que a partir desse ponto a qualidade da revista cai, o que pode ser uma coisa ruim para quem quer assinar, porque a partir de determinado ponto, se a qualidade da história cair, a coisa vai ficar meio complicada, porque você pagar um valor desse para ler histórias que não são tão boas assim, fica péssimo pro assinante. E não é nem um pouco difícil você imaginar que a maioria dos fãs do personagem simplesmente não vão poder comprar, sendo que os quadrinhos mais baratos da Panini, entre aspas, que são as duas revistas novas que ela tá lançando, também não saíram num preço lá muito agradável. Teve muita gente reclamando
do valor de capa da Conan Bárbaro e da Nova Espada Selvagem. E quando eu comecei a noticiar sobre o Conan, ainda em 2017, falando sobre o retorno do Conan e que haveria muita coisa boa sendo feita sobre ele, a gente imagina que isso tá mais para acontecer lá fora, porque lá a economia dos Estados Unidos é uma economia boa e dá para eles consumirem tranquilo, mas aqui no Brasil essa coisa toda do retorno do Conan e do personagem estar passando por esse momento prolífico, cheio de revistas aqui, acabou virando uma baderna, como a gente acaba sempre desconfiando que vai resultar. Só para vocês terem uma ideia, o Tom do canal Depósito das Ideias HQs, que é um canal em que eu sou inscrito e eu recomendo que vocês vão lá e se inscrevam também, ele chegou a comentar no canal dele num vídeo recente que a editora Red Dragon ela vai publicar histórias italianas do Conan, produzidas lá, e são histórias que estão sendo feitas agora mesmo, ao mesmo tempo que está surgindo aquelas coleções de artistas famosos da Glenar, porque eu não sei se vocês sabem, o Tom chegou a comentar isso, que os direitos do Conan, que são de propriedade da Conan Properties, ela pertence a essa empresa somente dentro dos Estados Unidos. Fora dele, em outros países, o Conan já caiu em domínio público, e é por isso mesmo que as editoras podem publicar essas histórias à vontade, e por isso que está surgindo tanta coisa do Conan sendo feita agora. Então vai virar uma bagunça danada. A Salvat vai publicar, a Panini vai publicar, eu não sei se a Mythos vai continuar publicando alguma coisa, e também a Red Dragon vai publicar. Se isso acontecer, no mínimo a gente vai ter 4 editoras atuando em cima desse personagem ao mesmo tempo, cada uma delas com políticas diferentes e aplicando valores diferentes, e fica uma coisa muito confusa, muito desordenada para o leitor poder acompanhar. Eu não vejo isso com bons olhos daqui para frente, e eu acho que, pelo que está seguindo a tendência da Panini de estar sempre elitizando, ela vai acabar aumentando muito o valor dos quadrinhos de Conan no Brasil, e a coisa vai ficar feia. Então é aquela coisa que a gente já sabe, a gente se alegra por saber que o personagem está voltando, fica satisfeito em saber que material novo está sendo produzido para ele, mas quando a coisa chega aqui no Brasil e fica a cargo das editoras, elas sempre acabam dando um jeito de ferrar com tudo. E paciência, a única coisa que o leitor pode fazer é tentar contornar isso de alguma forma, se for possível contornar. Como vocês já devem estar sabendo, no começo desse mês, no dia 5 de setembro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele mandou que fosse recolhida a edição Vingadores, a Cruzada das Crianças, durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Esse volume é o número 66 da coleção oficial de graphic novels da Marvel. É uma série que já havia sido publicada dentro das mensagens da Panini há um bom tempo atrás, acho que em 2016 parece, e ela tem os roteiros de Alan Rimberg e os desenhos de Jim Cheung, ou seja lá como se pronuncia o sobrenome dele. A prefeitura do Rio de Janeiro informou que o motivo pelo qual essa revista foi recolhida, ou tiveram a intenção de recolher ela, é porque ela teria conteúdo sexual, e porque ela seria, no caso, voltada para o público infantil, e também pelo fato de que 2 personagens masculinos aparecem se beijando na história. E além disso, a própria organização da Bienal divulgou o seguinte: a Bienal Internacional do Livro, consagrada como o maior evento literário do país, dá voz a todos os públicos sem distinção, como uma democracia deve ser. Este é um festival plural onde todos são bem-vindos e estão representados. Inclusive, no próximo fim de semana, a Bienal do Livro terá 3 painéis para debater a literatura trans e LGBTQIA+. Seja lá o que diabo isso significa.
O que aconteceu no dia seguinte é que a prefeitura chegou a enviar funcionários para fiscalizar livros e em alguns estandes que estavam lá na Bienal, inclusive no estande da Comics. E é ridículo que eles façam isso, porque imagina você mandar alguns poucos funcionários da prefeitura para fiscalizar uma convenção inteira, fiscalizar uma Bienal cheia de livros, mesmo que a gente saiba que a maioria dos livros não são sobre quadrinhos, mas tem um volume gigantesco de quadrinhos lá. Então, quando eles noticiaram isso, eu pensei, boa sorte, porque colocar poucos funcionários para fiscalizar se tem conteúdo ou não impróprio para crianças com aquele volume de quadrinhos lançados lá, mesmo sabendo que a tiragem do quadrinho ela é repetida para cada quadrinho que é publicado, mas mesmo assim os títulos tem um número muito grande e é ridículo você achar que pode fiscalizar isso tudo. E no fim das contas, o que é que eu penso a respeito disso tudo? Em primeiro lugar, você deve perceber que esse é aquele típico caso em que ninguém tá certo. Nem o Marcelo Crivella tá certo, porque esse cara, a despeito dele ser religioso ou não, ou a despeito de um político ser religioso ou não, políticos são oportunistas e querem fazer o nome dele em cima desse tipo de atitude. Então eu não concordo com o que esse cara fez. Ele deveria se ater aos detalhes para saber se era o caso de fazer isso ou não. Sendo que é aquela coisa, esses caras estão chegando um tantinho, vamos dizer assim, atrasado, porque faz pelo menos uns 10 anos que a Marvel tá infectando, vamos dizer assim, os quadrinhos dela com esse tipo de proselitismo, de conteúdo ideológico de lutas por minorias e esse tipo de discurso tendencioso. E só agora os caras vieram perceber que tem revista sendo publicada com isso. Quer dizer, isso é evidente que tem uma questão de alarde, de oportunismo em cima disso. Eu li essa notícia no Universo HQ e eles afirmaram o seguinte em relação a isso: o Universo HQ repudia a decisão do prefeito Marcelo Crivella e sua medida arbitrária que se configura como uma tentativa de censura. É um absurdo isso estar acontecendo em pleno 2019. O desconhecimento completo sobre o teor da obra e a que faixa etária se destina reforça o preconceito cada vez maior em nossa sociedade e como as pessoas projetam suas próprias ignorâncias nos mais simples alvos. Vale salientar, na Bienal de 2017, quando Crivella já era prefeito do Rio de Janeiro, a obra já havia sido lançada e não houve qualquer alarde estapafúrdio como este. No passado nem tão distante, livros foram queimados no Brasil. No presente tenta-se recolhê-los de uma feira literária. Parabéns à Bienal por se recusar a atender essa medida arbitrária e preconceituosa. Por tempos de mais luz e menos sombras. Em primeiro lugar, vocês têm que pensar o seguinte a respeito desse site. Eu acompanho o Universo HQ desde 2006, quando eu comecei a ter contato frequente com a internet. E esses caras, eles sempre tiveram uma postura mais neutra. Eles nunca ficaram se metendo nesse tipo de coisa. De uns 3 anos pra cá, curiosamente, o Universo HQ começou a virar um sitezinho militante de causas. Você pode reparar que várias vezes eles trazem alguma revista que fala sobre preconceito dentro do mundo do futebol, preconceito contra as mulheres, o papel das mulheres nos quadrinhos e esse tipo de babaquice. E eles vêm fazendo isso com frequência, sendo que esse site sempre foi um site sem graça, lento, moroso, com conteúdo mediano ou abaixo da média. E agora eles meio que estão dando uma esquerdada, estão querendo meio que seguir o rumo que o Omelete seguiu há muitos anos atrás e começar a ficar pagando pau, fazendo média para minorias. E eles finalmente resolveram escancarar essa postura deles. Só um recadinho que eu mando para esse pessoal do Universo HQ, porque eu já tô de saco cheio desse site. Eu frequentei ele por muito tempo e ele nunca foi desse jeito.
e era um dos poucos sites de informação sobre quadrinhos que não tinha enveredado para esse lado. Vocês não vão conseguir bombar um site decadente e medíocre feito Universo HQ sendo puxar sacos desse tipo de coisa. Se vocês têm a intenção de tentar lacrar, de tentar ficar agradando esse público que é minoria e não consome quadrinhos, fazendo esse tipo de coisa para tentar alavancar os acessos ao site ou ao podcast de vocês estão perdendo tempo, porque no geral os leitores de quadrinho aqui no Brasil, eles não têm paciência para ler sites. Eles procuram se formar pelos canais de YouTube que noticiam qualquer notícia urgente ou relevante tão rápido quanto os portais e os sites ou blogs noticiam. Então esse meio de comunicação está muito em baixa. E o pessoal do Universo HQ, aquela turminha, o Sidney Guzman, o Samin Aliato, o Sérgio Codespota, esses caras devem estar desesperados para tentar trazer alguma audiência que seja para o site de volta, assumindo essa posturazinha ridícula e previsível. E fica aqui também esse sim o meu repúdio, esse sim o verdadeiro repúdio em relação a esse pessoal da Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro, com essa ideiazinha de que eles têm que ter painéis e palcos ali, áreas reservadas para ficar tratando de assunto LGBTQ, R2D2C3PO, seja lá o que diabo, mas eles vão inventar, porque quem faz um evento desse tipo deve se concentrar somente no consumidor e na vontade do consumidor, no que ele quer para si próprio, no que ele tem interesse de frequentar para se divertir, para consumir, e não ficar fazendo esse tipo de palhaçada para ficar cagando regra. É cada vez mais comum você ver empresas e eventos e meios de comunicação tentando dizer aos outros o que eles devem pensar e o que eles devem aceitar dentro de uma sociedade, sempre tentando impor, sempre dizendo que quem é contrário a eles é atrasado, é repressivo, é ignorante, é não sei o que. Esses caras deviam se limitar somente ao trabalho deles de organizar a maldita da Bienal, calar a boca e fazer um trabalho decente organizando o evento, e não ficar cagando regra e falando merda, dizendo o que os outros devem ou não pensar. E como eu bem disse a vocês, que tanto o prefeito como a organização do evento, como a editora, também a Panini, tem culpa nisso. E os próprios leitores, eu vou dizer pela parte da Panini, vocês devem ter percebido que, apesar dessa revista não ter sido publicada pela Panini, ela é publicada pela Salvat, ela não tem uma classificação indicativa na capa da revista, e isso é completamente errado nesse sentido. É engraçado que parece que as editoras aqui no Brasil, elas não veem necessidade de colocar por conta própria uma classificação indicativa na capa das revistas, simplesmente porque essa classificação já é feita lá fora nos Estados Unidos, só que ela tem que ser feita aqui também. Desde a década de 90, por exemplo, quando teve a primeira versão da revista Vértigo pela editora Abril, eles já colocavam uma classificação dizendo para maiores de 18 anos ou quadrinhos adultos, algo desse tipo. E você não vê nas mensagens nem da Marvel nem da DC nada que indique que aquele material é feito para adolescentes. E essa revista dos Vingadores, a Cruzada das Crianças, ela é própria para adolescentes. Então, em parte, eles estão certos em dizer que esse material não é próprio para crianças, porque um material onde tem dois adultos homossexuais se beijando vai ser próprio para uma criança. Não é por questão de ser homossexual, é por questão de ser impróprio para aquela faixa etária, no caso. Porque, por exemplo, Turma da Mônica Jovem, ela tem personagens se beijando também, namorando, mas aquilo ali é um quadrinho feito para adolescentes e não para crianças.
E pela parte da culpa que também cabe aos leitores, teve aquela notícia posterior ao dia em que a revista foi recolhida ou foi fiscalizada, de que esse volume vendeu, esgotou dentro da Bienal em menos de 1 hora. Quer dizer, por que os leitores são tão imbecis, são tão gado desse jeito, a ponto de você comprar uma revista que no geral não despertava interesse nenhum do leitor? Se você vê nas listas de venda da Amazon, ou quer dizer, na Amazon essa série não vende, mas nas listas de vendas em geral, essa revista tava lá embaixo e ninguém sequer lembrava que ela existia. Só porque ela foi proibida de ser exposta numa Bienal, de repente os babacas, os retardados mentais, as amebas foram lá correndo pra comprar o quadrinho, sendo que esse quadrinho não deve ter metade da graça, nem sequer justificar metade do preço de capa que a Salvat cobra nele, porque é simplesmente uma história aguada, uma história morna que não desperta interesse regular no leitor. A gente não tá falando de tipo o Cavaleiro das Trevas ou algo do tipo, não. Uma revista que tá sendo muito aguardada, tipo a Nova Thor ou o Senhor Milagre do Tom King, esse tipo de coisa. Aí os babacas vão lá, proibir uma revista, então eu vou lá correndo comprar. Então esse comportamento do leitor é idiota também, e por parte dos leitores eles também têm culpa, sendo que dentro da Bienal eles fizeram um showzinho lá, protestando, andando no meio dos corredores e gritando palavras de ordem. Ou seja, os próprios leitores e consumidores estavam se comportando como se fossem militantes de partido, de algum grupo, de alguma ONG ou coisa do tipo. Isso é patético e eu reprovo completamente esse tipo de postura. E até aquele papagaio retardado com o cabelo pintado do Felipe Neto acabou se aproveitando disso, porque infelizmente o próprio leitor contribuiu para criar esse ambiente propício para que esses palhaços propagandistas e oportunistas como o Felipe Neto apareçam. E ele veio lá com aquela história dele de pagar para trazer uma tiragem de um quadrinho com uma capa preta, fazendo piadinha, ironizando a proibição da prefeitura. Então eu não consigo enxergar nada de bom nesse fato. Todo mundo tá errado, todo mundo fez alguma estupidez em algum momento. É o típico caso, como eu falei, em que ninguém tem razão. E é um episódio ridículo, lamentável, que eu espero que não se repita futuramente. E também nesse mês de setembro surgiu a notícia pela DC Comics de que a nova série pertencente ao universo do Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight Returns, The Good Child, que ela vai se passar 3 anos após os eventos de Cavaleiro das Trevas 3, A Raça Superior. Ela vai focar em cima do personagem Jonathan Kent, que é o filho do Superman com a Mulher Maravilha, e vai ter os roteiros de Frank Miller e os desenhos do brasileiro Rafael Grampar. Essa série nova está programada para ser lançada em dezembro desse ano ainda, e é o 5º episódio dessa série do Cavaleiro, produzida pelo Frank Miller. Apesar dos comentários que o Frank Miller fez em cima da história, ele não divulgou nem mais detalhes sobre o roteiro base do quadrinho, mas o foco vai ser mesmo colocado em cima da família do Superman, entre outros personagens relacionados a ele. O que eu acho é que, apesar da gente saber que a qualidade dos roteiros dessas séries mais novas do Cavaleiro das Trevas, elas não acompanham a qualidade do original, a gente sabe disso, mas ainda assim a gente tá falando de Frank Miller e o roteiro dele traz sempre alguma coisa no mínimo distrativa. E também tem os desenhos do Rafael Grampar. Eu não sei muito bem se o desenho dele chega a se adequar bem para esse tipo de coisa. Eu acho o traço dele um tanto estranho, as figuras humanas que ele desenha, mas pode ser que em questão de narrativa, de construção de cena, acabe casando bem o desenho dele, e talvez essa série acabe saindo acima da média,
Sendo que é engraçado que a gente percebe que o Frank Miller tá meio que tirando o foco mais do Batman e trazendo essas histórias do universo do Cavaleiro das Trevas pro Superman, que é uma coisa curiosa. E também sobre outros heróis que começaram a surgir nas outras séries e estão se destacando agora. Mas é aguardar para ver o que é que vai sair disso. E uma notícia muito boa que tem a ver com aquela que eu dei no mês anterior, relativa ao editor-chefe da Marvel, o tal Cebulski, da iniciativa dele de trazer autores clássicos que já haviam trabalhado na Marvel, é que eles vão fazer uma nova série dos Novos Mutantes. Na verdade eu não sei se é uma nova série ou se é uma minissérie, provavelmente deve ser só uma série fechada, trazendo o Chris Claremont e o Bill Sienkiewicz. Não sei se é bem assim que o pessoal fala que realmente se pronuncia o nome dele, mas essa equipe aí é a equipe original dos Novos Mutantes. E é essa coisa que está acontecendo, essa iniciativa dele do novo editor-chefe da Marvel, ela está começando a render algumas coisas até interessantes. Essa revista, logicamente, ela vai ter a equipe clássica com Magia, Lupina, Míssil, Cifra, Miragem, Karma e Mancha Solar. E a trama gira em torno do personagem Warlock. Ele começa a ter uns pesadelos e começa a enlouquecer, começa a perder o controle. E a equipe vai tentar resolver esse problema, sendo que no meio disso tudo a personagem Magia começa a ser afetada pelo Darkchild, que deve ser algum tipo de entidade com qual ela tem que lidar por ser uma bruxa. E a história gira em torno disso. E também vai contar com a participação da Kitty Pryde. Mesmo que essa reunião da equipe original dos Novos Mutantes ela seja só temporária, seja só uma minissérie, mas eu acho que vai render coisa boa. E aqui no Brasil a Panini está devendo publicar a série clássica dos anos 80. A Panini poderia publicar isso dentro da biblioteca histórica, mas ela está comendo bola. E quem sabe se essa série chegar aqui, quer dizer, quando ela chegar aqui, a Panini se anime realmente resolva trazer isso, mas possivelmente isso só vai acontecer no ano que vem, e é esperar para ver. E essa próxima notícia é mais uma daquelas do tipo bem feito, já que quando eles foram ver as solicitações das comic shops lá nos Estados Unidos nesse mês, eles perceberam que a revista da Coração de Ferro ela não foi solicitada, e realmente a Marvel confirmou que a edição vai ser finalizada no número 12, cancelando a série da personagem. Essa revista ela conta com os roteiros de Eve Ewing. Favor não confundir com Al Ewing, que é o cara que está escrevendo o Hulk. Eu nem sei se eles são parentes ou algo do tipo. E desenhada por Luciano Vecchio. E o que é que eu acho disso tudo? Quando a Marvel começou com essa coisa da nova Marvel e trouxe todos esses personagens podres que vieram para substituir os originais, que é aqueles que interessam de verdade, ninguém quer saber desse bando de super-herói deturpado. Eles trouxeram essa Riri Williams e eles disseram isso afirmando que isso valorizava a diversidade e a representatividade. E agora mais uma vez eu vou perguntar para todo mundo, sendo que há muitos vídeos atrás eu cheguei a indicar um texto que se chamava "Você tem sua diversidade nos quadrinhos, então por que não compra?". Esse texto foi escrito por Adam Frey, então possivelmente é um site americano, mas vocês podem tentar encontrar alguma tradução dele, ou então tentar procurar no blog Quadrinheiros, onde tem uma matéria que cita esse mesmo texto, que é chamada "A diversidade está acabando com os quadrinhos de super-heróis", que vem para reforçar aquela ideia que muita gente já deve saber, que não adianta você fazer personagens desse jeito. Você parte de uma ideia completamente estúpida de
recolher os personagens originais e colocar substitutos, que para muita gente já é uma coisa desagradável quando acontece com um personagem só, como foi o caso, por exemplo, do Batman na Queda do Morcego. Imagina você pegar e fazer isso com a maioria dos personagens principais de uma editora. Então é aquela coisa, se a Marvel e a DC estão preocupados em colocar diversidade e personagens de etnia, de orientações sexuais diferentes, entre aspas, para ficar agradando os outros, por que esse público para o qual esses quadrinhos são direcionados simplesmente não compra esses quadrinhos? Se eles fazem isso para ficar fazendo média, a ideia deles está sendo completamente fracassada, porque esses quadrinhos não vendem. Todo mundo sabe que há uns anos atrás a Marvel vem maquiando as vendas desses quadrinhos de diversidade para fazer parecer que isso é um sucesso, e na verdade é um fracasso total, porque quem sempre sustentou essa indústria foram, acima de tudo, quem teve interesse em ler quadrinhos e não quem teve interesse em ler discurso, panfletagem política. E é esse tipo de gente que continua mantendo os quadrinhos até hoje. Essas editoras como Marvel e a DC só inventaram essa palhaçada para tentar arrecadar mais dinheiro, abrindo o leque de vendas para esse público, fazendo média com eles, mas não deu certo. Esses títulos não vendem, e esse caso aí é só mais um entre tantos de revistas que estão sendo canceladas, porque acima de tudo, além de ter essa ideia burra de querer agradar os leitores ao invés de se preocupar em contar histórias de qualidade, fica fazendo esse tipo de palhaçada que desagrada o leitor. Então a única coisa que eu posso dizer para essa revista é: já vai tarde. Outra notícia que eu já havia falado é sobre o retorno do Universo 2099, pelo menos nesses one-shots que a Marvel está trazendo, que eu acho que é uma boa ideia. Ela não tem necessariamente que tentar colocar o universo fixo funcionando dentro de revistas mensais. Como eu já disse, eu acho que ele já rendeu o que deveria render, assim como outros universos da Marvel, mas por uma questão de relembrar, de pegar um saudosismo, ou então simplesmente para explorar mais um pouco o potencial que esses universos têm, como o novo universo, o universo Max, ou Marvel United, como é chamado lá fora, e também o 2099. Eles sempre podem revisitar de uma maneira calculada esses universos para poder trazer alguma história interessante. Os títulos que foram anunciados são o título do Homem-Aranha 2099, que nessa imagem que está aparecendo não tem o nome da equipe criativa, mas eu acho que vai ser roteirizado pelo Nick Spencer. O outro título é o título do Motoqueiro Fantasma 2099, e que esse sim foi anunciado. Vai ter os roteiros de Ed Brisson e os desenhos de Damian Colseiro. E o último one shot que foi anunciado foi do Destino, o Doutor Destino 2099, que vai ter roteiro do Chip Zdarsky e desenhos do Marco Castiello. Vocês podem reparar que a ilustração, que eu acho que é pintada, ela tem meio que um estilo do Alex Ross. Essa ilustração ficou lindíssima. E curiosamente, esses 3 personagens que a Marvel anunciou são justamente as 3 revistas que eu li na época em que saiu o Universo 2099 que eu mais gostava. Eu gostava muito do Homem-Aranha do Peter David. Tinha aquele o Motoqueiro Fantasma 2099, que começou a ter desenhos do Chris Bacalo, se eu bem me lembro, e depois teve ilustrações daquele cara que meio que emula o traço do Chris Bacalo, que é o Mark Buckingham. Eu acho que ele era a arte finalista dele, por isso ele consegue emular muito bem o traço do desenhista. E também o Destino, que apesar de ter aqueles desenhos toscos do Pat Broderick, que eu nunca gostei daquele desenhista, hoje em dia ele não é conhecido, mas era bastante frequente ver os desenhos dele na DC na década de 80. E esses 3 one-shots aí, se forem bem feitos, podem render histórias interessantes. Não sei
se seria ideal quando eles chegarem aqui no Brasil eles serem compilados, mas eu acho que não. O ideal seria publicar as revistas independentes mesmo. E além dessas duas aí que foram confirmadas, ainda tem a do Justiceiro e a do Conan também, que é novidade nessa série. Quer dizer, nesse universo 2099. Outra notícia no mínimo curiosa é que a DC informou que eles estão pretendendo revelar a identidade do Super-Homem numa edição próxima. E é aquele tipo de coisa que a gente já conhece dos quadrinhos. Essa coisa de ameaçar revelar a identidade ou até mesmo revelar e por algum evento eles desfazerem isso. Acaba sempre irritando os leitores ou às vezes até rende uma outra história boa. Mas é aquela coisa, se for para fazer isso de uma maneira que fique insustentável, eu acho que eles não deveriam fazer, ou até poderiam fazer, sendo que como o Super-Homem é um personagem poderoso, ele já acaba atraindo ameaças para os personagens próximos a eles, a Lois Lane, o filho e tal, porque no geral a desculpa para não se revelar a identidade dos personagens é sempre a mesma, botar em risco a vida dos parentes e pessoas próximas, mas é aquela coisa, isso já acaba acontecendo de um jeito ou de outro. Fizeram isso com o Homem-Aranha uns anos atrás, todo mundo desceu a lenha nisso e com razão, porque isso aconteceu na verdade na Guerra Civil há muito tempo atrás. Eu acho que essa série já completou 10 anos. E estão querendo fazer isso agora com o Super-Homem. Não sei até que ponto vão levar isso a sério ou como vão fazer isso, mas sempre acaba gerando aquele tipo de efeito que o leitor de quadrinhos que já está como gato escaldado já conhece, esse tipo de efeito que tem na prática nas revistas. Eu sinceramente, na minha opinião, eu acho que isso está mais para dar errado do que para dar certo. E também pode ser algum tipo de jogada de marketing. A gente sempre tem que considerar isso vindo das editoras, porque sabe que vez ou outra as quedas dos quadrinhos nas vendas acontecem, elas são frequentes. E fica aí uma notícia até certo ponto previsível, mas vamos ver no que é que vai dar isso. E mais uma notícia sobre lançamento de quadrinhos é que no catálogo da Panini desse mês de setembro foi anunciado, dentro da linha Noir do Batman, a série Silêncio. Essa série foi lançada, não tô lembrado bem, mas é da primeira metade, eu acho, dos anos 2000. Conta com os roteiros de Jeff Loeb e os desenhos de Jim Lee, com arte final de Scott Williams. Ela vai ter o formato 18,5 por 27,5 centímetros. Vai ser logicamente em preto e branco, 312 páginas, miolo offset, capa dura, lombada quadrada, custando R$ 99,00. Uma coisa que eu estranhei aqui foi esse miolo offset. Quer dizer, eu acho que o volume anterior dessa série já havia sido publicado em offset, mas R$ 99,00 por um miolo em offset. Mesmo com 312 páginas, o preço está muito alto. E notem que a edição Noir de Cavaleiro das Trevas, ela teve especificações parecidas com essa revista, sendo que ela custava R$ 70,00. E é aquela coisa, na cabeça da Panini, essa revista Silêncio, ela vale mais do que Batman, o Cavaleiro das Trevas, mesmo essa revista tendo 100 páginas a mais, porque ela tem 312 páginas e o Cavaleiro das Trevas Noir tem 212. Mesmo assim não justifica esse preço. Quer dizer, na cabeça desses caras, Cavaleiro das Trevas é inferior a essa série Silêncio do Batman. Esses caras estão ficando doidos. A gente sabe que nesse esquema de vendas pela Amazon, um quadrinho nunca é vendido pelo preço de capa, porque ninguém é imbecil de comprar por preço de capa. Mas esse preço que a Panini colocou tá completamente ridículo. Essa revista não vale esse preço todo, ainda mais com um miolo em offset.
Então esse é mais um daqueles lançamentos que eu recomendo que o leitor passe longe nesse catálogo da sofrência da Panini. E finalmente, para finalizar esse Notícias Comentários de setembro, tem uma notícia sobre o meu amado roteirista, o roteirista que eu admiro bastante, que é o Tom King. Só que não. É que desde 2016 ele vem escrevendo a revista do Batman e foi anunciado que ele vai sair da equipe criativa do título no número 85. E quem vai assumir é o roteirista James Tynion IV, que estava escrevendo o Detective Comics há um tempo atrás e também a Liga da Justiça. A parte ruim disso tudo é que o desenhista Clayman, que eu acho que tem um desenho muito bom, vai sair junto com ele para o Tony S. Daniel entrar no lugar, que eu acho que não tem um desenho tão interessante assim para desenhar o Batman. O Tom King ele tá trabalhando ainda no título Batman Mulher Gato, enquanto que o James Tynion tava fazendo a revista, ou já concluiu a revista Batman Tartarugas Ninja. E ele promete, o novo roteirista promete trazer o Dick Grayson de volta como Asa Noturna. O último arco que o Tom King vai escrever inclui o personagem KGBista como um dos vilões ali mais importantes. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que, como eu já deixei bem claro aqui no meu canal e também no meu blog, eu não sou lá um grande fã dos roteiros de Tom King. Eu li aquela série O Xerife da Babilônia e achei ela confusa, sem entender muito bem até onde ele queria chegar com aquilo que ele estava colocando no roteiro. Eu li até agora o primeiro volume do Senhor Milagre e também não achei isso tudo que o pessoal está comentando. A verdade é que muitas das fases que têm surgido boas dentro da Marvel e DC, elas têm sido somente boas mesmo, como é o caso dessa fase do Imortal Hulk, que é honestamente uma fase boa. Nisso aí eu tô sendo completamente sincero, eu gostei mesmo da fase do Hulk, mas o pessoal faz muito alarde em cima de algumas coisas, por exemplo a nova Thor do Jason Aaron, e ficam endeusando, a nova Thor finalmente ela vai chegar o Senhor Milagre do Tom King e faz aquela palhaçada toda em volta, mas é coisa comum, é corriqueiro, é o que a gente pode esperar de tradicional nas histórias em quadrinhos. E eu já não gosto muito das mudanças e de algumas ideias que tanto o Tom King quis estabelecer dentro do Batman, como acho que ele insinuou em relação ao personagem, que o próprio personagem teria. Eu não li muitas das histórias do Tom King no Batman, pretendo ler, porque eu pretendo fazer um vídeo relativo a essa passagem dele no personagem, mas no geral eu acho positiva a saída do Tom King. Eu acho o James Tynion, apesar de ser um roteirista regular também para bom, eu prefiro o estilo de roteiro dele sem muito alarde, sem muito estardalhaço polêmico. Eu acho que o Tom King ele abusa um tanto dessa coisa de tentar chocar, de tentar chamar a atenção do leitor para meio que alavancar o nome dele às custas do título do personagem. E não acho que isso vai ser uma perda tão grande agora para o personagem, sendo que no geral eles sempre dão um jeito de colocar uma equipe criativa coerente, uma equipe criativa que consiga, se não fazer algo de tão inovador ou bom, pelo menos manter o nível da qualidade, o que já é muita coisa na atual situação em que os quadrinhos americanos se encontram. Por exemplo, a DC ela cuida muito mais dos quadrinhos dela, da qualidade média, do que a Marvel, porque a Marvel a gente sabe, né? A Marvel tá numa fase patética. E é isso aí. Eu acho que o Tom King saindo não vai provocar essa celeuma toda, e que venham equipes criativas até melhores futuramente para esse personagem. Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou bem longo,
porque eu acabei comentando muito alguns assuntos, até mais do que outros. Esse vídeo ficou bem grande, então eu agradeço muito a quem teve saco. Muito obrigado e até o próximo mês.